Nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. Já estamos ao meio do tempo da Quaresma. E neste caminho espiritual, que é um caminho de conversão, fomos acompanhando desde a quarta-feira de cinzas, o que a palavra de Deus nos orienta. E junto com a palavra de Deus e este desejo de conversão, vamos estabelecendo os nossos propósitos e temos nos esforçado até aqui. E hoje, terceiro domingo, mais um desafio. Por que a palavra desafio? Porque junto com todos os nossos propósitos, este desejo de conversão, a palavra de Deus hoje nos chama a atenção a algo muito importante: a autenticidade da nossa fé. No finalzinho do Evangelho de São João, que acabamos de ouvir a sua proclamação, o finalzinho do Evangelho diz assim: mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Podemos dizer que de tudo aquilo que existe escondido em nós, de tudo aquilo que nós guardamos no nosso segredo, Deus conhece. Conhece as nossas virtudes, nosso esforço em busca da santidade, mas conhece também aquilo que persiste em nós e que muitas vezes nós não damos conta ou que persistimos nisto. Ele conhece tudo. E o desejo de Deus, como está na primeira leitura do livro do Êxodo, é de que nós estejamos cada vez mais estreitados a Ele na observância dos seus mandamentos. O que é observar os mandamentos? É se colocar em aliança com Deus. Os mandamentos é o sinal da aliança. Deus entregou as tábuas das leis, ou os 10 mandamentos, a Moisés no Monte Sinai, e disse a Moisés: eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Uma aliança. E a aliança, ela é preservada pela observação dos mandamentos. E aqui neste texto do livro do Êxodo, nós temos um detalhe. Deus fala dos mandamentos, Ele está falando a Moisés, e Deus diz assim: eu sou um Deus ciumento. O que esta palavra pode representar para nós? O que é uma pessoa ciumenta? Lógico que aqui os ciúmes de Deus não é aqueles ciúmes doentio, né? Aqueles ciúmes possessivo. Mas a palavra ciúmes, o que ela representa? O ciúmes é porque a gente ama, a gente tem um bem-querer, a gente vê um valor naquilo. Ninguém sente ciúmes daquilo que não tem importância. Seja pessoas, seja algo. O ciúmes existe porque há uma importância. E assim então, nós reconhecemos a importância que temos para Deus. Eu sou importante para Deus, você é importante para Deus. Existe um amor de Deus por cada um de nós. E é importante a gente ter isto muito claro, porque
observar os mandamentos de Deus não acontece pelo medo. Por mais que a gente tenha na consciência a clareza de que não observando os mandamentos de Deus, estamos distantes de Deus, e por isso então nos vem a pena do pecado. Mais que a gente pense assim e tenha medo, quantas vezes nós ferimos os mandamentos? Então o medo não impede ninguém de fazer as coisas erradas. Se o medo impedisse as pessoas de fazerem coisas erradas, nós não tínhamos no mundo tanta violência, tantos crimes diante do Código Penal. Nós não tínhamos tantas penitenciárias cheias. Não é verdade? Então o medo não impede de se fazer o mal. O medo não impede de se fazer as coisas erradas. Então, se Deus colocasse só medo em nós, se Deus colocasse somente medo em nós, então a palavra não é uma palavra para amedrontar, não é uma palavra seguida de castigo, mas é uma palavra amorosa. Por isso no texto está bem claro: eu sou um Deus ciumento. Eu amo vocês, e amo de uma forma tamanha que o coração de vocês não são capazes de compreender. Eu os amo, e é por esse amor que eu espero que vocês vivam os meus mandamentos, como uma retribuição a esse amor, não sei, mas talvez como um reconhecimento desse amor. Reconhecendo esse amor, nós nos esforçamos para dar tudo de nós, para darmos tudo aquilo que temos. Esse é o caminho que nós somos convidados neste terceiro domingo da Quaresma a percorrer. É este desafio que nós somos convidados a acolher, o desafio desta autenticidade da nossa fé. Não basta dizer que amo a Deus, mas eu preciso servi-lo pela força do meu amor. Não basta ter medo de Deus, porque o medo não nos impede dos nossos pecados, de nos afastarmos da sua lei, dos seus mandamentos. É preciso sentir-se amado e viver as leis e os mandamentos pela força desse amor. No Evangelho de São João, Jesus vai ao templo de Jerusalém por ocasião da Páscoa. E resumindo, ao chegar no templo de Jerusalém, ele encontra os vendedores de bois, ovelhas e pombos e também os cambistas. Jesus fica surpreso com toda aquela realidade, porque o templo havia se transformado num lugar de comércio. As pessoas iam ao templo, e todo judeu devia ir ao templo pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. As pessoas iam ao templo e tinham que ofertar um sacrifício. E esse sacrifício era um boi, uma ovelha ou um casal de pombos. E estes animais do sacrifício, eles eram vendidos no templo. E para comprar os animais para o sacrifício, não podia se comprar com dinheiro corrente. Era necessário uma moeda específica, e era só aquela moeda específica que o templo aceitava. Então as pessoas tinham que ir na mesa do cambista e trocar a sua moeda, que era a moeda do Império Romano, pela moeda aceita no templo. E ali havia uma diferença. Nunca o valor da moeda daquele que ia trocar
na mesa do cambista tinha o mesmo valor. Pelo contrário, havia ali uma exploração econômica. E Jesus via as pessoas indo ao templo e parando ali, preocupadas em comprar um boi, uma ovelha, um casal de pombos e aquela agitação toda. E Jesus via os cambistas e aquela troca de dinheiro, e o coração de Jesus entristece e ao mesmo tempo enche-se de ira. Faz um chicote e expulsa todo mundo do templo. E a palavra de Jesus: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Muita gente entende essa palavra de forma errada. E aí se critica tudo aquilo que é oferecido na igreja hoje. Pega-se o texto lá do tempo de Jesus, traz para o tempo de hoje e critica-se tudo aquilo que é oferecido na igreja. Se a gente oferece algo, tem um custo, usa-se esse texto para fazer uma crítica. Não é bem assim. Esse texto não está situado nesse sentido. O texto está situado no sentido de que onde está a nossa fé? Onde estava a fé daquele povo? Os sacerdotes, os anciãos daquele tempo, pela oferta do sacrifício e toda aquela contextualização dos animais, do sacrifício, da mesa do cambista, estavam tirando o povo do relacionamento direto com Deus. Eles estabelecem um caminho para relacionar-se com Deus, o caminho do sacrifício. E quando Deus faz aliança, voltando um pouquinho, faz aliança com Moisés e dá a Moisés as tábuas da lei, os mandamentos, as leis e os mandamentos, Moisés sobe no Monte Sinai e há um relacionamento entre Deus e Moisés. E a religião, a fé se estabelece somente na observância dos mandamentos. Posteriormente, com a construção do templo, no tempo do rei Salomão, se instituiu todas estas coisas. Além dos 10 mandamentos, foram colocados mais de 600 preceitos e foram colocados também os sacrifícios. Colocou-se uma intermediação no relacionamento com Deus. E na verdade, o relacionamento com Deus é um relacionamento direto. O relacionamento com Deus está na observação das leis e dos mandamentos. Por isso que numa outra passagem Jesus vai dizer: eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Porque pode-se viver os preceitos, os rituais, e não se viver as leis e os mandamentos. Naquele tempo, podia ser um fiel observante dos preceitos, um fiel observante daquilo que pedia-se no templo, das ofertas, dos sacrifícios. E estava tudo certo, a pessoa estava justificada. Não é bem assim. Jesus conhece o homem por dentro. Jesus conhece as pessoas por dentro. E todo aquele contexto deixa Jesus irado porque desvia as pessoas. Foi construído um templo maravilhoso, o templo de Jerusalém era maravilhoso, e as pessoas iam ao templo e ficavam vislumbradas com o templo, com os rituais. As pessoas ficavam perdidas ali entre a compra dos animais, dos sacrifícios. E Deus, e a fé, e Deus e a fé. Jesus, Ele não quer sacrifícios, mas Ele quer misericórdia. E mais do que isso, se lá do templo de Jerusalém, a partir dos 10 mandamentos, vieram
mais de 600 preceitos e tantas outras coisas, rituais e tudo mais, Jesus toma tudo isso e ele diz: duas coisas bastam. De tudo, duas coisas bastam. Jesus até traz os 10 mandamentos para dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por que ele traz os 10 mandamentos para dois? Ele tira tudo e até os 10 mandamentos ele traz para dois. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E amar o próximo como a si mesmo significa que tudo aquilo que existe de ruim que eu possa fazer pelo outro, eu não faço. Porque o amor me impede. O amor não permite o mal. Se nos 10 mandamentos nós temos ali elencados algumas atitudes que não devemos fazer contra o próximo, será que para somente ali? Não matar, não roubar, não cobiçar a coisa alheia, não cometer adultério. Será que para somente aí? Então Jesus leva muito mais além. Ele não veio para abolir as leis e os mandamentos, mas veio para trazer o verdadeiro e pleno cumprimento. Jesus se revolta e toma aquela atitude. Então os judeus se aproximam de Jesus e perguntam: com que autoridade você faz isto? E Jesus responde: destruiu este templo, tudo isso, e eu o reconstruirei em 3 dias. Ou seja, Jesus estava falando da construção de um templo de pedras, da destruição do templo de Jerusalém. Mas ele estava falando do nascimento de uma nova religião. Porque aquela religião havia colocado condições, aquela religião havia colocado obstáculos de um relacionamento direto com Deus, verdadeiro com Deus. Aquela religião havia se tornado a religião dos sacrifícios, enfim. Jesus está falando de uma nova religião. E assim acontece com a sua morte. 3 dias depois Jesus ressuscita, e com Jesus nasce o cristianismo. E do cristianismo tudo aquilo que eu acabei de dizer. Essa nova religião agora se fundamenta no amor a Deus e no amor ao próximo. Não é uma religião de preceitos, de rituais. Faz parte alguns preceitos e alguns rituais, mas isto não é o centro. O centro é o amor a Deus e ao próximo. Todas as outras coisas são elementos, mas não são elementos primários, são elementos secundários. O cristianismo, a nossa fé, só tem sentido amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E os sacrifícios oferecidos lá no templo, no Antigo Testamento, são substituídos pelo sacrifício de Cristo na cruz. E o sacrifício de Cristo na cruz estabelece a nova e eterna aliança. Se lá no Sinai a aliança foi estabelecida pelos 10 mandamentos, a nova e eterna aliança pelo sacrifício de Jesus na cruz se estabelece pelo novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. É assim que Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento. E é esse novo mandamento que deve governar o nosso coração. E assim, portanto, a pergunta e o desafio para esse 3º domingo da Quaresma, quando vamos já caminhando, nos aproximando da Páscoa, é:
como eu tenho vivido a minha fé. Quais as coisas são primeiras para mim? Porque eu posso ser católico, cristão, eu posso ser uma pessoa que cumpre os preceitos, vir à missa todo domingo é um preceito. Eu posso ser alguém que conhece os mandamentos da igreja, conheço os 10 mandamentos, conheço o novo mandamento de Jesus. Posso parecer ser alguém de fé, mas na verdade eu posso estar sendo uma pessoa religiosa. Há uma diferença entre ser religioso e ser cristão. O cristão é aquele que vive aquilo que ele acredita. E muitas vezes nós falhamos nesse sentido. Nosso testemunho dentro da igreja, nosso testemunho na sociedade, no nosso trabalho, nosso testemunho por aí não é um testemunho de cristão. As pessoas até podem nos ver como pessoas religiosas, mas muitas vezes nos falta ser cristão. A gente fala demais, a gente fala das pessoas, falta-nos a caridade, falta-nos o amor, falta-nos tantas coisas. Tantas coisas. Pensemos nisto, que o nosso coração caminhe no sentido desta conversão.